Boa noite, hoje é dia 5 de dezembro de 2023. Nós vamos começar mais um encontro aberto do grupo de estudo Ecologia e Marxismo, hoje tendo o grande privilégio de receber o professor Luiz Marx, autor de dois clássicos já do debate ambiental no Brasil, que é Capitalismo e Colapso Ambiental, e o Decênio Decisivo. Eu sou Renato Silco, participo do grupo de estudo Ecologia e Marxismo, e eu vou falar duas coisas muito rápido para a gente aproveitar ao máximo o tempo do professor, e depois que terminar a discussão, aí eu passo informações sobre o grupo, sobre como participar, e etc., para quem está vindo pela primeira vez. Eu só precisava falar duas coisas. Primeiro, um aviso, que não vai ter o encontro do grupo de estudos na semana que vem, porque ele acontece toda terça-feira às 19 horas, por conta da manifestação Dia de Luta Anticapitalista pelo Clima, que está programada para acontecer até agora aqui no Rio de Janeiro, em Santos e em Peruíbe, esperando a adesão de mais cidades daqui até lá, e já com planos de se repetir no final de janeiro, no final de fevereiro, uma vez por mês, essa mobilização. E segundo, eu não queria começar esse debate de hoje sem registrar a importância para o nosso grupo de estudo de estar recebendo o professor Luiz Marx. Para quem não sabe, nós estamos, desde maio, fazendo a leitura do Capitalismo e Colapso Ambiental, nos nossos encontros às terças-feiras. Uma vez por mês, a gente tem temas variados com encontros abertos, até para tentar conquistar novos adeptos para o nosso grupo de estudo. Mas, ordinariamente, a nossa dinâmica é ler juntos os resumos que eu vou fazendo do livro, para que, num espaço de 1h30, 2 horas por semana, todo mundo possa se apropriar do conteúdo do livro. E aí a gente, depois de fazer a leitura, durante meia hora, 40 minutos, a gente faz o debate sobre o que foi lido naquele dia. Então, é fantástico a gente poder contar ao vivo com o autor do livro que nós estamos estudando há tantos meses. Então, mais uma vez, eu te agradeço, professor, e passo a palavra para o senhor ficar à vontade. A casa é sua, o tempo é seu, a dinâmica, o senhor encaminha da maneira que achar melhor. Muito bem, Ricardo. Renato, obrigado. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês que eu estava comendo uma manga aqui agora e engasguei, eu estou com uma coisa na garganta, porque eu vou começar a tossir aqui. Então, vocês me desculpem por antecipação. Aos poucos vai passar aqui, mas também ficou meio ruim. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo a tela? Está vendo, Renato? Sim. Sim, sim. E deixa eu ver se eu faço ela ficar mais ampla aqui. Está passando? Tá passando. Então, tá maravilha. Vamos lá, gente. Então, muita coisa, que a gente podia trabalhar. Eu optei por a questão aqui especificamente da aceleração, dos aceleradores do aquecimento global, ao menos 2 graus Celsius até 2,50, até 2050, e de 3 graus Celsius na segunda metade do século. Então, essa é um pouquinho a abordagem que eu vou fazer com vocês, é um recorte muito preciso. Vamos lá, então, as 3 ideias básicas da exposição de hoje seriam essas 3 aqui: aceleração e aceleradores do aquecimento. Um aquecimento médio global de ao menos 2 graus Celsius é inevitável, e será atingido provavelmente no segundo quarto do século XXI. Então, a intensidade dos impactos do aquecimento atual, não foi prevista pelo IPCC. Quem diz isso, antes de mais nada, é o próprio IPCC. Vocês vão ver. E o terceiro ponto, o aquecimento de ao menos 13 graus Celsius na segunda metade do século XXI é a expectativa da maioria dos cientistas do IPCC, como vocês vão ver também. Então, primeira questão, claro, qual é o cenário real?
né? O cenário real é que nós estamos claramente, então, num processo de aumento ano a ano das emissões globais de gás de efeito estufa. CO2, metano, óxido nitroso, etc. Esses são os três principais, né? Então, só para dar os dados para vocês, né? Quer dizer, o EDGAR, né? O EDGAR é o Emissions Database for Global Atmospheric Research, que é a coisa mais oficial que tem, né? Em termos de mensuração de emissões. E o que ele diz, então, que em 2022 houve, aqui, né? Está aqui o textinho, né? Em 2022, as emissões de gás de efeito estufa foram 1,4% maiores do que em 2021 e 2,3% maiores do que em 2019. E agora você tem um outro banco, né? São alguns 3, 4 bancos, né? Mas esse é o que acabou de sair agora, né? O Climate Trace, que é um banco interessante, um banco de dados interessante, que é coordenado pelo Al Gore, né? E ele tem essa coisa, ele mais de 352 milhões de unidades emissoras, tem uma pretensão aí de ser mais completo do que os outros, em todo caso. Não importa, importa que ele acabou de mostrar esses dados. Então, em 2022, as emissões foram 1,5 maiores do que em 2021 e 8, né? Aqui fala 1,4, 1,5, né? Praticamente a mesma coisa, e 8,6% em relação a 2015, né? Então, vocês veem que nós estamos numa trajetória de aumento e hoje, né? 5 de dezembro, saiu hoje, então, as emissões de 2023, apenas no que se referem, né? Apenas no que se referem às emissões associadas à produção de energia, termoelétricas, etc., e ela aumentou 1,1%. Ela aumentou 1,1%. Então, claramente, nós estamos nesse cenário, um cenário de aumento das emissões, e ele o que, antes de mais nada, explica, né, essas 4 declarações do James Hansen, que resumem bem o estado atual do clima, né? Essa é a dinâmica do aquecimento atual. Então, essas 4 declarações são essas, né? Primeiro, isso que ele falou num texto, ele e os colegas dele, no texto de 2021, e ele vem repetindo isso desde então. Já no assunto de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius, o teto do aquecimento global de 1,5 graus Celsius será ultrapassado nessa década, o aquecimento global de ao menos 2 graus Celsius já é inevitável no futuro da Terra e esse nível de calor ocorrerá a meados do século, né? Quando ele fala claramente do aquecimento global, né, não custa nunca repetir, ele está falando do aquecimento médio global, terrestre e marítimo, né, combinados, porque o terrestre já está muito mais alto, né, que o marítimo ele é mais lento, né? E em relação a um período de referência que pode ser 1850 e 1900, pode ser 1880 e 1920, ou pode ser né, 1850 e 1900, em geral, que, por exemplo, o IPCC, o EDGAR, etc., fazem, né? 1880 e 1920 é o que o GSTEM faz, né? O Goddard Institute for Space Studies, da NASA, né? E 1901, 2000, né? Ou seja, a média do século XX é o NOAA, né? O National Oceanic and Atmospheric Administration. Bom, a diferença é muito pequena. Bom, entre 1850 e 1900 e 1880 e 1920 tem diferença praticamente nenhuma. Quando você compara esses dois termos de referência com o século XX, a média do século XX, 1901, 2000, é uma pequenina diferença, mas também ela não é uma diferença muito importante. O importante é que nós temos, então, esses 3 períodos de referência, eles são praticamente idênticos ou muito parecidos. Bom, muito bem, então. A Organização Meteorológica Mundial, em 2023, confirma o James Hansen, né? E colegas, ela diz, né? Está aqui o texto em inglês, há 66% de chance de que a temperatura média anual global supere 1,5 graus Celsius acima dos níveis do período pré-industrial em ao menos um dos próximos 5 anos, 2023 e 2027. E isso tem crescendo, né? Isso vem crescendo todos os anos. Então, é certo e seguro que em 2024, 2028, né, todos os anos ela faz um prognóstico dos próximos 5 anos, né? Vai ser já superior a 66% de chance, quando formos 2025, 2029, ainda mais. De maneira que quando chegarmos em 2026, 2030, é praticamente certo que haverá 100% de chance de que ao menos um dos 5 anos, entre 2026 e 2030, superarão 1,5 graus Celsius. Hoje, né, em 2023, há uma baixa probabilidade que já cheguemos nesses próximos 5 anos a 1,8. Né, uma baixa probabilidade, em todo caso, superar 1,5 é praticamente certo, pelo menos há 2/3 de chance hoje. Daí saiu agora, né, em 10 de
novembro, né, de 2023, esse trabalhinho, esse artiguinho, né, do Tribuna, né, do Le Monde, entre os quais, né, assinada por três personalidades muito diferentes do mundo não científico, né? Pascal Lamy, vocês sabem quem é, né? O antigo diretor da Organização Mundial do Comércio, o King Campbell, o antigo primeiro-ministro do Canadá, o Arnold Tonga, o antigo presidente do Kiribati, né? Que é na ilha do Pacífico. Mas, basicamente, eles admitem, né, que a ultrapassagem climática temporária não é mais uma hipótese, né? E nós devemos nos preparar, ela é clara, nós vamos ultrapassar 1,5 graus Celsius, quer saber quando. Já há uma hipótese de que nós ultrapassemos já, agora, entre final de 2023 e 2024. Bom, isso já era sabido, não é nenhuma novidade, veja, isso aqui é de 2016, Climate Central, né? Que é um grupo de estudiosos dos Estados Unidos, de cientistas, né? No cenário RCP 8,5, que é o cenário atual, watts por metro quadrado, 2100, né? Isso implica 1,5 graus Celsius, né? Está aqui, ó. Nós cruzamos 1,5 Celsius em 2025 e 2030, veja, isso está sendo dito em 2016 já, né? E 4 graus Celsius no quarto quarto do século XXI, né? Veja só. No quarto quarto do século XXI, nós chegamos, então, em 4 graus Celsius, né? Isso aqui era a previsão feita pelo Climate Center em 2016. E em 2014, já, o Michael Mann fez esse artigo no Scientific American, que é uma revista de divulgação científica, né? Não é uma revista, mas ele pega os dados científicos e ele fala, então, a Terra vai cruzar o limiar perigoso do clima, ou seja, 2 graus Celsius, até 2036, né? O que fala o artigo para não se ultrapassar o limiar de mais 2 graus Celsius, os níveis de concentração atmosférica do CO2 devem se manter abaixo de 405 partes por milhão, e em 2023 nós já atingimos aproximadamente 420 partes por milhão, portanto, nós já ultrapassamos em muito, né, em pelo menos 15 partes por milhão, essa concentração atmosférica de CO2. Aí, em 2017, o Andrew Sims é um cientista, mas ele é basicamente um jornalista do The Guardian, e ele fez uma entrevista bacana, ele fez uma entrevista com vários cientistas, né? O artigo chamava Cat in Hell's Chance, né? Que é uma expressão inglesa, que quer dizer, não tem hipótese nenhuma, né? Não tem chance, né? É a chance de um gato no inferno, né? É uma expressão idiomática inglesa, quer dizer nada para a gente em português, mas quer dizer, não tem hipótese nenhuma, né? Não tem jeito maneira, né? Então, por que nós estamos perdendo a batalha para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, né? Então, o que fala? O artigo ele fala, no fundo, né, em short, né, em resumo, não há nenhum artista, nenhum dos cientistas que foram entrevistados pensam que 2 graus Celsius é um alvo que será atingido, né, provavelmente atingido. Bill McGuire, professor emérito da Universidade de Londres, University College de Londres, né, fala, my personal view, né, minha visão pessoal é que is that there's not a cat in hell's chance, né? Tem maneira de chegar, de contermos o aquecimento em 2 graus Celsius. O Gavin Schmidt, que é o diretor do GIST, que eu estava dizendo a vocês, o GISTEM, o Goddard Institute for Space Studies, né? Fala, a inércia nos sistemas, oceanos, economias, tecnologias, pessoas, é substancial e até agora os esforços não são proporcionais ao objetivo. A Jonah Hay, também, do Grantham Institute, lá de Londres, não há chance alguma de um aquecimento inferior a 2 graus Celsius nos níveis atuais de emissões de carbono. O Glenn Peters, que é dessa agência do clima da Noruega, o Cícero, né? Já emitimos demais. Barry McMullen, da Dublin City University, a questão aberta para mim não é se vamos ultrapassar a meta, mas quão cedo vamos ultrapassá-la. E aí nós chegamos pela primeira vez. Na verdade, em 17 de novembro de 2023, nós chegamos pela primeira vez na história dos registros diretos e indiretos, nós chegamos a uma temperatura média global. No dia 17 de novembro de 2023, a temperatura superou 2 graus Celsius. Foi a 2,07 graus Celsius. No dia 18 de novembro de 2023, ela continuou, ela foi para 2,06 graus Celsius, e agora, no dia 3 de dezembro, ou no dia 4 de dezembro, não sei se ontem ou anteontem, ela bateu novamente 2 graus Celsius. Então, em 2023, nós tivemos 3 dias
nos quais a temperatura média global, isso aqui vocês estão vendo, então, né, aqui, 2 graus Celsius. Você veja que 1,5 graus Celsius já foi ultrapassado muitas vezes esse ano, né, de 2023. Isso aqui são os meses, né? Janeiro, fevereiro, vai até 4 de dezembro aqui, que era 17 de novembro. Em relação ao quê? Sempre em relação ao período de 1850 e 1900, que basicamente, isso aqui é o Copérnicos, né? O Copérnicos é a Agência Europeia do Clima. E aí vocês veem, é muito fácil entender isso, por que está acontecendo isso, porque as concentrações da atmosfera de CO2 estão cada vez maiores. Elas estão num processo de aceleração. O que eu quero mostrar para vocês, tudo até agora, é basicamente a ideia de aceleração, né? Então, se vocês pegarem, em 1958 começaram a medir, né? Lá em Mauna Loa, lá no Havaí, começaram a medir, então, as concentrações atmosféricas de CO2, sei lá, no meio do Oceano Pacífico, né? Porque ali é uma montanha de mais de 4.000 metros e não tem interferência de nada. Então, ali é bom para medir, né? Você tem dois pontos fundamentais, né, em que se medem as concentrações. Uma é lá no Havaí e outra é lá no sul da Austrália, numa ilha lá que fica no sul da Austrália, não me lembro o nome dela, porque aí você pega o hemisfério norte e o hemisfério sul e as diferenças são muito pequenas, né? Então, em 1958, começaram a fazer isso, né? Lá em Mauna Loa, né? No Havaí, um observatório de Mauna Loa. E o que nós vemos, então? Que em 1958, então, de 1960 a 69, o aumento das concentrações atmosféricas de CO2 eram de 0,85 partes por milhão por ano, na média, né? Nesse decênio, né? Aí, quando você pula para o primeiro decênio do século XXI, já é 1,97 partes por milhão por ano. E quando você pula para o segundo decênio, então, do século XXI, nós já estamos em 2,4, né, partes por milhão, né? E aí, vocês pegarem os últimos 3 meses, vejam, em 20 de agosto de 2023, as concentrações atmosféricas de CO2 estavam em 419,6, né? Esse 20 de agosto. Em 2 de outubro, em 419,9, em 18 de outubro, 420, em 8 de novembro, 420,2, em 19 de novembro, 420,3, e em 25 de novembro, 420,4, e é muito praticamente certo que nós vamos chegar em 420,5 ainda neste ano de 2023, né? Então, vocês veem que é um aumento enorme, ou seja, nos últimos 10 anos, 23,9, praticamente 24, que é exatamente aquilo que eu estava mostrando para vocês aqui, tá vendo? 2,4 partes por milhão por ano. E quando vocês medem, então, a coisa, vocês veem que nós estamos, então, exatamente em 23,9, ou seja, praticamente 2,4 partes por milhão de aumento na média anual, né? Aqui nos últimos 10 anos. Beleza. E aí vocês veem a desgovernança global completa, né? Isso aqui é exatamente a curva de Killing. A curva de Killing é a curva exatamente do aumento das concentrações atmosféricas de CO2 lá em Mauna Loa, né? O Killing foi o cara que criou isso, tá? Em 1958. Quem dirige isso hoje é o filho do Killing, outro nome lá, esqueci o nome dele. É o filho dele, do Killing. E aí vocês veem, é bem bonitinho esse gráfico aqui. Quem fez esse gráfico aqui foi o José Eustáquio Diniz, é um demógrafo lá do Rio de Janeiro, que trabalhou muito no IBGE, e ele fez esse gráfico aqui, e é um gráfico bem interessante, que vocês veem, né? Então, ele é demógrafo, então ele põe aqui o número de bilhões de habitantes, né? Em 87 nós temos 5 bilhões, 6 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões, mas o que a gente vê de impressionante é que aqui na parte de cima do gráfico vocês têm, então, todos os dados da tentativa de governança para diminuir, né, então, as emissões de gases de efeito estufa e, por conseguinte, as concentrações atmosféricas de CO2. E aí vocês têm a Conferência do Meio Ambiente de 92, nós estávamos em 360, a COP1 em 95, aí o protocolo de Kyoto em 97, já tinham 367 partes por milhão, aí vai para a COP10, também 380 aqui, tá vendo? 380, aí 390, aí nós chegamos finalmente em 2012, não se sabe muito bem quanto, mas alguma coisa da ordem de quase 400, porque 400 a gente atingiu em 2013. Aqui devia estar, sei lá, 390 pedradas. Aí a COP15, o COP21, né, o Acordo de Paris de 2015, nós estávamos finalmente em 404 partes por milhão, né? Aqui já era o momento em que, se você parasse aqui, você ainda conseguiria talvez manter o aquecimento global
abaixo de 2 graus Celsius, né? Na COP26, nós chegamos já, então, em 424, no pico de maio, aqui o maio de 2022, porque ela aumenta, vocês veem que ela aumenta e diminui um pouquinho todo ano, né? Então, em maio é o momento em que ela está mais alta, já chegou em 424. Nós vamos provavelmente chegar em maio de 2024 em alguma coisa do tipo 427, por aí, mais ou menos, e 450 partes por milhão, que nós vamos atingir, portanto, nos próximos 13, 14 anos, é a concentração atmosférica de CO2 que o IPCC associa a um aquecimento de 2 graus Celsius. Não é imediato, né? Mas é aquilo que se associa de forma geral. Aqui a mesma coisa, estou mostrando para vocês a mesma coisa, tá certo? E só que aqui, em vez de concentração atmosférica de gases, é o aquecimento, né? Quanto mais próximo do vermelho, mais carregado de vermelho, maior o aquecimento, né? E aqui vocês têm, então, as concentrações atmosféricas, mesma coisa, né? Bom, muito bem. Então, esse gráfico aqui é o gráfico mais importante que a gente tem que ter presente. Ele não é o único, mas ele é aquele que me parece o mais interessante da gente trabalhar. Eu mostro logo em seguida para vocês. Então, o que está dizendo aqui? Isso aqui é o GSTEMP, certo? Isso aqui é a NASA, tá? A NASA é o James Hansen, né? E aqui é a equipe dele, ele era diretor, né, do Goddard Institute até 2013, agora é o Gavin Schmidt, mas ele é o manda-chuva lá ainda, né? E que a gente vê aqui, né? Então, bom, qual que é o zero aqui? Qual que é o período de referência, né? O período de referência é 1880 e 1920, né? Não é 1850 e 1900, então o zero aqui é 1880 e 1920. Em relação a esse zero aqui que nós medimos o aquecimento. Beleza, então vocês percebem o quê? Percebem, e aí, bom, o que está em azul aqui é ano a ano, né? Entre um ponto e outro são 12 meses, portanto, isso aqui são olha aqui, na média dos 12 meses, está em azul, os pontinhos são de janeiro a dezembro, a média de janeiro a dezembro. O vermelho é cada 11 anos, porque a cada 11 anos há um ciclo solar, bem característico, e aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho a radiação solar. Ele quer, portanto, desprezar, né, essa variação que não é antropogênica, né, que não é decorrente da atividade humana. E aí o verde que vocês têm é claramente, então, a melhor redução linear, né, dessas curvinhas todas aqui, né, de 1970 a 2010. Né? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê de uma maneira muito clara o seguinte, bom, se a gente, de 1880 a 1920, em relação a isso, o que a gente percebe? Que em 1920 não tinha mudado nada ainda. Né? Quando nós chegamos em 1970, a gente tinha o aquecimento médio global, terrestre médio combinado, em relação ao período de 1880 e 1920, era de 0,2 graus Celsius. Né? Beleza, isso aqui, então, era um aquecimento claramente quantificável. Isso aqui não é muito certo que seja verdadeiro, porque nós estávamos em plena guerra mundial. Né? Veja aqui 1940, 41, 42, 43, 44, isso aqui é o pico de 44. Era o caos, não tinha muito jeito de as pessoas... Eles não têm muita certeza. Então, vocês podem, de repente, também desprezar essa corcova aqui e passar daqui para cá. Tanto faz. Não importa isso. O que importa é que, de 1920 a 1970, nós tínhamos aumentado 0,2 graus Celsius. É um aquecimento? Sim, é um aquecimento, mas ele podia estar ainda dentro da variabilidade natural do sistema climático. Então, tinha havido aquecimento, ele era detectável, etc., mas isso não caracterizava de uma maneira muito precisa um aquecimento antropogênico. A partir dos anos 70, aí sim você tem claramente uma primeira aceleração muito clara em relação a isso. E essa aceleração não pode ser atribuída a nenhum outro fator a não ser o fator humano. Fator de emissão de gás de efeito estufa. Bem, e aí o que você tem, então? Okay? De 70 a 2010, você tem um aquecimento médio global a taxa de 0,18 graus Celsius por década. Tá? Já é muito, é a coisa mais... Não tem nada mais rápido do que isso nos registros geológicos. Né? Nenhum momento na história da Terra, a Terra já esteve muito mais quente do que agora, óbvio, mas em nenhum momento a mudança de temperatura média global foi de 0,18 graus Celsius por década. Isso é uma coisa completamente anômala, não existe na história do planeta. Só que a partir de 1900 e 2011, você sai dessa linha aqui da melhor redução linear e passa para esse cone aqui, ó.
Essa aqui é a segunda fase da aceleração do aquecimento global, né? De 2010 a 2050, se nós estivermos nessa linha aqui, ó, a linha mais, entre aspas, otimista, a linha de menor aquecimento, nós vamos ter um aquecimento de 0,27 graus Celsius por década. Se nós estivermos nessa linha aqui, que é a linha da pior evolução, nós vamos estar aquecendo a 0,36 graus Celsius por década. Significa que, basicamente, o que é óbvio, né? Que a cada 4 décadas, ou a cada 3 décadas, a temperatura média do planeta vai subir 1 grau. Né? Então, veja que a gente demorou de 1915, né, até 2015, um século, para aquecer 1 grau, temperatura média do planeta. De 2010 a 2050, nós vamos aquecer mais 1 grau a cada 3 ou 4 décadas. Né? Não mais um século, mas a 3 ou 4 décadas. Né? Então, esse aqui é um gráfico que nos mostra claramente, então, duas fases da aceleração do aquecimento global. Outro que vocês podem ter, mas aqui a média é do século XX, né? De 1901 a 2000. Né? Esse aqui é em relação à média do século XX, tá vendo? E aí, se você pegar 2011 a 2023, a tendência é de 0,32 graus Celsius por década, que é parecida exatamente com isso aqui, tá vendo? Está bem no meio, entre 0,26, 27, 36, aqui está falando em 0,32. Confirma, isso aqui é o NOAA, né? Isso é o National Oceanic and Atmospheric Administration, tá vendo aqui? Né? Beleza. Se nós pegarmos agora o Berkeley Earth, que é lá de Berkeley, né? De Berkeley, do qual o cientista principal é o Zach Hausfater, o que ele mostra aqui? Ele mostra exatamente duas fases de aceleração, tá vendo? Primeira, esse aqui é um aquecimento mais ou menos ameno, né? E a gente vai chegar em 0,2 mais ou menos aqui. Aí você tem um aquecimento muito forte a partir de 1970 até 2010, mais ou menos. E aí, a partir de 2011, nos últimos 15 anos, você tem um outro, você vê como a outra linha aqui, que ela é mais íngreme, né? Então, o que ele fala aqui? Ele fala que o que ele escrevi aqui, a taxa de aquecimento dos últimos 15 anos foi 40% maior do que a taxa de aquecimento desde 1970. Então, as três agências mais importantes dos Estados Unidos de mensuração do aquecimento, a NASA, a NOAA e o Berkeley Earth, são absolutamente convergentes em mostrar uma aceleração do aquecimento muito clara, né? E se você pegar aqui um outro dado ainda, que é do Copérnicos, né? A agência europeia, o que a gente vê aqui? Né? São os verões boreais, né? Os verões boreais, né? Acima de 60 graus, né? De latitude. Então, o que ele fala? Em 36 anos, de 87 a 2023, está vendo aqui começa 87, aqui 2023, junho, julho e agosto, JJA, né? Junho, julho e agosto. Os verões setentrionais, né? Passaram de 15,93, aqui está vendo? 15,93 para 16,77. A temperatura média do planeta nos verões boreais. Né? A temperatura média. Portanto, um aumento de 0,84 graus Celsius, o que dá uma taxa de aquecimento de 0,23 graus Celsius por década. Né? Então, eu vou pular isso aqui, porque vale a pena. Depois, se vocês quiserem, a gente discute mais. Esse é o último trabalho que foi publicado pelo Global, pelo James Hansen, turma brava aqui, as pessoas mais importantes estão aqui. Pegar muito rapidamente, tá? Então, o melhor aquecimento da mudança de temperatura global glacial para interglacial, né? Período glacial e interglacial, implica que a sensibilidade climática de equilíbrio de feedback rápido é de 1,2 graus Celsius, de 1,2 a mais ou menos 0,3 graus Celsius por watt por metro quadrado, que te dá mais ou menos 4,8 graus Celsius, mais ou menos 1,2 graus Celsius para o CO2 duplicado. O que é isso? Basicamente é o seguinte, quer dizer, o que eles chamam de sensibilidade climática de equilíbrio, né? Equilibrium Climate Sensitivity. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, você tem uma concentração atmosférica de CO2 de 280 partes por milhão, que é o período pré-industrial, né? O período pré-industrial significa 280 partes por milhão. É isso que nós tínhamos ao longo de todo o Holoceno. Variava um pouquinho, 285, 275, 285, né? Média 280, tá? Partes por milhão de CO2 na atmosfera. Ou seja, a cada milhão de moléculas na atmosfera, 280 eram de CO2.
O grande barato da ciência do clima é calcular qual é a resposta do clima diante de um CO2 duplicado, ou seja, se você parte de 280 para 560. Mas se você parte de 280 para 560, qual é a resposta do clima? Então, você tem 3 tipos de resposta. A resposta imediata, ou seja, quando você estiver em 560, quanto vai ser a temperatura? Essa é a resposta imediata. A resposta de feedback rápido significa o quê? Significa vai demorar um pouquinho, mas não muito. E a resposta de feedback lento é aquela que vai demorar séculos até o sistema climático entrar novamente em equilíbrio. Porque o que importa a gente entender, eu queria pular isso, mas já que eu comecei, vou até o fim. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, gente. Você tem um planeta que está recebendo radiação solar, energia, na forma de luz, uma forma de energia de alta frequência, está entrando no planeta, tá certo? E o planeta está recebendo aquela energia e está rebatendo para fora uma parte dela, né? Uma parte dela. Se a energia incidente é igual à energia dissipada, você tem o quê? Uma temperatura que permanece estável. Pega uma bola de ferro qualquer, né? Pega uma bola de ferro, muito bem. Ou bola de qualquer material, não importa, né? Se essa bola recebe tanta energia quanto ela dissipa, ela permanece na mesma temperatura. Se ela recebe mais energia do que ela dissipa, ela aumenta de temperatura até quando? Até o momento em que ela vai estar numa temperatura tal que ela vai receber tanta energia quanto ela vai dissipar. E isso significa, então, a sensibilidade climática de equilíbrio. Ou seja, se existe um desequilíbrio, quanto esse corpo vai aquecer até voltar a estar em equilíbrio? É simples, né? É bem simples. O que significa isso? Significa que o feedback rápido, que significaria mais ou menos alguns decênios apenas, porque teria que haver todo um sistema, não importa agora, são feedbacks rápidos, não são respostas rápidas. Se você dobra a concentração, atmosférica de CO2, você teria um aumento da temperatura, um aquecimento de 4,8 graus Celsius, mais ou menos 1,2. Portanto, poderia ser o quê? Poderia ser 6 graus Celsius ou poderia ser 3,6 graus Celsius de aquecimento, uma vez que você tivesse um CO2 duplicado, ou seja, 560 partes por milhão. A gente está em 420 agora, né? No incluindo feedback lento, ou seja, significa todo o sistema oceânico estaria finalmente caminhando em direção a um novo equilíbrio climático, nós teríamos um aquecimento de 10 graus Celsius, reduzido para 8 graus Celsius por causa dos aerossóis atuais, que são, na verdade, esse material particulado que fica na atmosfera e que diminui um pouco a temperatura, né? Então, isso aqui, em geral, a ciência falava 3 graus Celsius, agora estamos falando de 4,8. Significa o que? Significa que, na verdade, o sistema climático é muito mais sensível do que a gente pensava em relação ao aumento da concentração atmosférica de CO2, tá? Terceira coisa que eles falam, o declínio das emissões de aerossóis desde 2010 deverá aumentar a taxa de aquecimento global entre 1970 e 2010 de 0,18 por década para uma taxa de pós-2010 de pelo menos 0,27 graus Celsius por década, que eu acabei de mostrar para vocês naquele gráfico. Quarto, no âmbito da atual abordagem geopolítica das emissões de gás de efeito estufa, o aquecimento global deve ultrapassar o limite máximo de 1,5 graus Celsius na década de 20 e de 2 graus Celsius antes de 2050. Quinto, conclusão desse trabalho, os impactos nas pessoas e na natureza irão se acelerar à medida que o aquecimento global aumenta os extremos hidrológicos, secas e inundações e furacões, né? 6, a enormidade das consequências exige um regresso à temperatura global ao nível do oceano, ou seja, até 1950, o que evidentemente só é possível numa outra estrutura social completamente diferente do que essa, pós-capitalista, etc., etc. E sétimo, as mudanças necessárias não acontecerão com a atual abordagem geopolítica, mas as crises políticas atuais apresentam uma oportunidade de reinicialização, especialmente se os jovens conseguirem compreender a sua situação, né? Basicamente, essa é a coisa. E aí, então, vamos recapitular, né? Aceleração do aquecimento. Nos diversos períodos, né? 1880 a 1950, qual foi a taxa de aquecimento? Foi de 0,04 graus Celsius por década. De 50 a 2020, segundo o NOAA, foi de 0,14 graus Celsius por década.
De 70 a 2010, 0,18 graus Celsius por década. De 87 a 2023, 0,23 graus Celsius por década nos verões boreais, como eu mostrei para vocês. De 98 a 2016, ou seja, do El Niño de 2016 para o El Niño de 2016, do El Niño de 97 a 98 para o El Niño de 2015 a 2016, o aquecimento foi de 0,24 graus Celsius por década. E de 2010 a 2050, entre 2027, 0,27 e 0,36, né? Então, vocês percebem claramente, né, a situação de absoluta aceleração, né, nas taxas de aquecimento. Isso é a coisa mais importante, a meu ver, porque a aceleração é um processo muito traiçoeiro, porque você tende a pensar o futuro a partir da experiência do passado, né? E o futuro vai ser muito diferente do passado, exatamente por causa do fenômeno da aceleração. Vamos pegar o Brasil, né? O Brasil, nesse trabalho aqui de 2019, do Carlos Nobre, Marengo, Wagner Soares, são vários autores, né? Eles são os editores, são os organizadores. A primeira frase do prefácio já te dá o tamanho da encrenca, né? Em um cenário de altas emissões de gás de efeito estufa, aqui em texto em inglês, o país tem alta probabilidade, mais de 70%, de sofrer um aquecimento acima de 4 graus Celsius antes do fim do século, né? Então, isso aqui é o gráfico do Brasil, do aquecimento do Brasil, né? Nós estamos na linha vermelha, né? A linha vermelha é o RCP, 8,5 watts por metro quadrado. Significa qual é o desequilíbrio energético. Nós vamos estar a cada metro quadrado no topo da atmosfera vai haver uma incidência de 8,5 watts por metro quadrado, né? O que é gigantesco. Hoje nós estamos em 4, mais ou menos, né? Já somos em 4, mais ou menos, vai mais que dobrar a energia. Não porque a energia do Sol vai aumentar, mas é porque menos energia vai sair por causa exatamente dos gases de efeito estufa. Beleza, então o que nós temos aqui? Nós temos que, qualquer que seja os cenários possíveis, esse aqui é o cenário de diminuição dos gases de efeito estufa, isso aqui é mais ou menos manutenção, isso aqui é diminuição, não pequena diminuição, e esse aqui é o atual, né, o business as usual, que é o que nós estamos. Então, em qualquer cenário, em 2030, ó, aqui 2030, ó, nós chegamos em 2 graus Celsius no Brasil. Continuando pelo cenário em que nós estamos, nós vamos chegar em 2060 a 4 graus Celsius. Olha o 2060 aqui, ó. Tá? Continuando pelo mesmo cenário, nós vamos chegar em 2100 a 6 graus Celsius, e não acabou a história. Quer dizer, ela já acabou a sociedade brasileira, mas, na verdade, nós estamos ainda subindo para 10 graus Celsius em 2300. Tá vendo? Então, isso aqui é o ECP, é o Extended Concentrations Pathway, a trajetória de concentração estendida, né, de watts por metro quadrado no topo da atmosfera. Portanto, 2 graus Celsius em 2030 em todos os cenários. Isso que é importante que a gente está, porque não adianta a gente ficar discutindo coisas muito lá longe, tem que entender o que vai acontecer nos próximos anos mesmo. Isso que é o que importa para nós. E aí vocês têm um elemento fundamental, que é um grande acelerador do aquecimento global, que é a guerra, não é? A pegada militar de carbono, isso aqui é o trabalho do Scientists for Global Responsibility, né? O conflito, o Observatório do Conflito e do Meio Ambiente. E eles falam, então, a pegada militar de carbono é de 5,5% das emissões globais, com uma grande incerteza, que pode ser 7%, 3,3%. Por quê? Porque nós não sabemos efetivamente qual é o orçamento militar, os países não dizem. Então, você tem alguns indicadores mais ou menos claros em relação a isso, mas isso aqui é uma estimativa, não é? Que seria, portanto, de 5,5%, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos, das emissões globais, né? Se as Forças Armadas do mundo fossem um país, esse país, entre aspas, teria a 4ª maior pegada de carbono nacional do mundo, maior que a da Rússia. Vejam, a China com 26%, os Estados Unidos com 12%, a Europa dos 27% com 7%, aqui não são vários países, são 27 países, a Índia com 7% e a Rússia com 4%, o Brasil com 3% e o Japão com 2%, né? Então, onde é que estão as emissões desse país, entre aspas, chamado Forças Armadas? Seria o 4º, né? China primeiro, Estados Unidos segundo, União Europeia 7% e 5,5%, então, das emissões de carbono. Então, um dos grandes aceleradores, praticamente o dobro das emissões do Brasil,
né? Não podemos dizer o dobro das emissões do Brasil estão exatamente, então, na pegada carbono das Forças Armadas globais. E aí isso está refletido muito fortemente aonde? No aumento das despesas militares. Né? Então, veja, os orçamentos globais militares de 2022 foram de 2 trilhões 240 bilhões de dólares. Né? Está aqui, ó, esse aqui. Né? Sendo que, veja, isso daqui tudo é os Estados Unidos. Tá? É as Américas, vai o Canadá e os Estados Unidos. Né? Canadá e Estados Unidos, o México, o Brasil, etc. Basicamente é os Estados Unidos. Certo? Os Estados Unidos é responsável por 39% das emissões, das despesas militares globais. 39% é americano e 40% são as exportações de armas. 40% das exportações mundiais de armas são exportações norte-americanas, dos Estados Unidos. E aí você vê o quê? Se você pegar a média de 96 a 99, mais ou menos, tá vendo? Mas é a mesma coisa, ó. Era um pouquinho mais de 1 trilhão de dólares. E nós estamos agora, nós dobramos os orçamentos militares de 96, na média de 96, 99 para 2022. Né? E você percebe que desde 2015, mais ou menos, todo ano sobe. Todo ano sobe. Sobe muito. E 2022 subiu muito. Foi um dos anos que mais subiu. Né? Aqui também, veja, 2007 para 2008 e assim por diante. Então, esse é a questão fundamental. Esse é um dos grandes aceleradores, né, do aquecimento global. Aí vamos passar para a questão da intensidade dos impactos desse aquecimento atual. Não vamos falar do futuro, mas do atual. Né? E ela não foi prevista pelo IPCC e o IPCC é o primeiro a admitir esse fato. O que ele está dizendo? Está dizendo as mudanças climáticas causaram danos substanciais e perdas crescentemente irreversíveis nos ecossistemas terrestres de água doce, costeiros e nos oceanos abertos. O texto está aqui, ó. The extent and magnitude of climate change impacts, a extensão e magnitude dos impactos das mudanças climáticas são maiores do que as estimadas nas avaliações anteriores do IPCC, né? Obviamente, alta confiabilidade, ou seja, eles têm certeza do que eles estão dizendo. Né? Isso aqui é o último relatório, o 6º relatório do IPCC, o Grupo de Trabalho 2, que é o Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade. Né? Então, claramente, nós sabemos hoje que os impactos do aquecimento, tal como vem sendo feito agora, foram subestimados pelo IPCC, eles são maiores do que jamais foram estimados. Né? E aí você vê algumas coisas que são óbvias. Né? Pega a área queimada cumulativa de florestas no Canadá. Veja, isso aqui são os outros anos, isso aqui é 2023. Até 24 de outubro, tinha queimado 18,4 milhões de hectares, 184 mil quilômetros quadrados, né? De floresta que foi para o espaço. Né? Centenas de incêndios ultrapassaram 10 mil hectares, cada um desses incêndios, centenas de incêndios, cada um com mais de 10 mil hectares, né? Grandes o suficiente para serem considerados mega incêndios. Né? E no Canadá inteiro, né? Ou seja, porque em geral o que pegava fogo era o oeste do Canadá. Agora pegou fogo no oeste do Canadá, no leste do Canadá e no norte do Canadá. Bom, a temperatura do Atlântico Norte, veja o que está acontecendo, né, em 2023, veja os outros anos. Né? O que nós estamos vendo? Estamos vendo que muito possivelmente há um novo estado do sistema climático, com impactos que estão completamente fora das anomalias acumulativas anteriores. Né? Então, em relação à média de 91 2023, né, veja só como é que se comporta, então, a temperatura no Atlântico Norte. E a conjunção do El Niño de 2023, que começou em junho agora, com essa anomalia do Atlântico Norte, é que explica a seca tal como aconteceu, como nunca aconteceu na Amazônia. Né? É a conjunção desses dois fatores que te deu essa seca, né, em toda a Amazônia, com maiores incêndios, etc, etc. Temperatura, né, de novo, né, a temperatura em 2023, em relação à média de 1950-90, é um salto enorme, né? E aí você pegar, então, a extensão do gelo no Ártico foi a segunda menor. Né? Na verdade, eu estou aqui, se eu tivesse um gráfico, eu esqueci de atualizar esse gráfico, a linha azul é 2023, né? E a linha pontilhada foi a menor extensão do Ártico na história. Só que, se você pegar até o mês de novembro, a linha azul ela ultrapassou a linha pontilhada aqui. Né? Então, aqui nós estamos claramente numa situação em que os últimos meses de novembro, a extensão do Ártico foi a menor de todos os tempos. Até então, ainda 2012 estava ganhando, era a segunda menor de 2023. O caso da Antártica, ao contrário, não, bateu os recordes completamente, né? Uma anomalia imprevista na reformação do gelo marítimo da Antártica, né? Estamos falando aqui, portanto, dos meses
Veja que em março você tem a menor extensão, né? Depois começa o outono, né? No sul, né? Estamos falando da Antártida. E aí, quando você chega mais ou menos em junho, julho, agosto, você tem o máximo da extensão de gelo. Mas vejam, a extensão de gelo em 2023 foi muito mais baixa do que a média histórica, né? A média histórica, que é a média de 91, 2010, né? Essa é a média que eles estão. Isso em milhões de quilômetros quadrados, né? Então, anomalia, se vocês pegarem a anomalia global da extensão de gelo em 2023, vocês têm 4.486.000 quilômetros quadrados a menos de extensão geral do globo em 2023 em relação à média de 1981 2010, né? E isso é uma alça de retroalimentação do aquecimento. Por quê? Porque ele expõe mais área de oceano e de terra do que gelo. O gelo, sendo branco, ele reflete a luz do sol e, portanto, ele tem um albedo muito alto. O albedo é a fração da energia solar que é rebatida para fora do sistema Terra. Quanto mais essa energia incide sobre uma superfície escura, mais essa superfície absorve o calor e, portanto, mais ela aquece o planeta, né? E aí vocês têm, então, claramente, então, veja, o global, né? Nós estamos falando, portanto, veja, de uma diminuição. Veja, aqui é exatamente milhões de quilômetros quadrados. Tá certo? Nós perdemos 4,4. A soma dos dois te dá 4, né? É como se quase 4,5 milhões de quilômetros quadrados era uma superfície branca que rebatia sol, né? E agora é uma superfície escura, seja ela terra, seja ela oceano, que é ainda mais escuro, absorvendo calor, né? Isso é uma alça de retroalimentação do aquecimento, né? Aí você pegar, portanto, a perda de gelo na Groenlândia e na Antártida dos anos 70, são mais de 11 mil quilômetros cúbicos, né? A Groenlândia, 5.850 quilômetros cúbicos, e a Antártida, 5.300, praticamente a mesma coisa, né? A soma dos dois te dá 11 mil quilômetros cúbicos de perda de gelo, de superfície de gelo, não é de superfície de gelo, perdão, de camada de gelo, desde os anos 70. Parte dela, grande parte dela, sobretudo da Groenlândia, vai para o mar, né? Porque o gelo que está no mar, quando ele derrete, ele não aumenta o nível do mar, porque ele já está no mar. Mas quando ele está na Terra, evidentemente, ele vai para o mar e aumenta o nível do mar. Desde os anos 70, a perda de gelo na Groenlândia. Na Antártica, causou um aumento do nível do mar de quase 3 centímetros, né? A taxa combinada de perda de gelo mais que triplicou desde os anos 80, passando de 120 quilômetros cúbicos por ano nos anos 80 para cerca de 460 quilômetros cúbicos por ano nos anos 2010. E aí isso te mostra, então, o outro impacto, né, que eu já tinha falado antes, do aumento da temperatura no Atlântico Norte e do El Niño somados. Você tem 4 dos 6 maiores rios da bacia amazônica, o Amazonas, o Negro, o Branco e o Purus, nos menores níveis históricos por mês de setembro, né? O Nobre fala numa entrevista que ele dá em outubro, tivemos 5 secas na Amazônia em menos de 20 anos, 2005, 2010, 2015, 2016, 2022 e agora 2023. A seca deste ano está sendo muito forte, se continuar nesse nível, ela pode até bater o recorde da seca registrada em 2015, 2016. Isso era em outubro, em novembro ela bateu. Então, se você pegar alguns dados, estou falando agora de impactos, tá certo? O total de afetados por efeitos das chuvas em 2022 é o maior em 10 anos, né? Então, se você pegar ocorrências de chuvas e desastres decorrentes registrados, né? Eram 513 em 2012, é 2.576. As ocorrências quintuplicam em 10 anos. Se você pegar agora as pessoas impactadas por chuvas e desastres relacionados, você tinha em 2012 365.425 e você tem 890 mil em 2022, né? Os afetados multiplicam-se por 2,5. O que mostra, o que é bem interessante, mostra o quê? Uma certa capacidade de adaptação. Porque as ocorrências quintuplicam, mas as vítimas multiplicam por 2,5. Ou seja, nós estamos num processo de adaptação, mas é claro que a adaptação tem limite, né? A adaptação tem limite, você consegue se adaptar até certo ponto. Aí você pegar 27% das mortes por chuvas nos últimos 10 anos no Brasil, né, ocorreram exatamente em 2022. Aí você vê claramente, né, de 2019, não por acaso isso aqui é o Bolsonaro, mas vocês veem então que 478, né, das 1.778 mortes no período de 2013 a 2022, 27% total ocorreram só no ano de 2022, né? E aí você pega, então, a mortalidade relacionada ao excesso de calor,
atribuível às mudanças climáticas recentes, antropogênicas, né? Human-induced climate change, você vê que o Brasil está entre... Aqui, está vendo? Isso aqui é a cada 100 mil. Quantas pessoas morrem por excesso de calor? A cada 100 mil, né? E aí você tem, então, o Brasil, que está exatamente entre 2 e 3 pessoas a cada 100 mil morrem por excesso de calor no Brasil. Só pior do que isso é a Península Ibérica, o Paraguai, e isso aqui, o que é? Isso aqui é a Bulgária ou a Romênia, não sei o que é isso aqui. É a Itália também, e a Itália também, né? Se você pegar na Europa, entre 30 de maio e 4 de setembro de 2022, veja só, junho, julho e agosto, são 3 meses, né? 30 de maio a 4 de setembro, 3 meses e 4 dias. 61.672 pessoas morreram por excesso de calor, né? Sendo que a Itália foi a mais brutal, né? Nós estamos falando sobre pessoas para as quais a ocorrência dessas temperaturas triggered, né? Desencadearam, né? Dispararam a sua morte. Na Índia, as mortes associadas a excesso de calor aumentaram 55% no período 2017-2021, comparado com o período 2000-2004. E aí você tem, então, as pessoas que estou falando sempre de impactos, as pessoas que estão cada vez mais, são as pessoas que serão os refugiados climáticos por elevação do nível do mar, né? Aí você tem, então, o quê? 6 países da Ásia, tá? Em 6 países da Ásia, 300 milhões de pessoas, aproximadamente, 300 milhões de pessoas aqui, tá vendo? Vivem hoje em terrenos que serão inundados nas marés altas em 2050. Isso apenas na Ásia, né? Isso aqui são os cálculos do Climate Central, que eu mostrei para vocês. Esses aqui são os cálculos da NASA, né? E eles acham que vai ser muito maior do que os cálculos da NASA. Mas mesmo que sejam apenas os cálculos mesmo que os cálculos da NASA estejam certos, ou seja, que são mais moderados, mais conservadores, são 79 milhões de pessoas, né? Ao invés de 300 milhões. No fundo, tudo bem, você já está num nível de caos tão grande, muito provavelmente o Climate Central tem razão, porque eles estão com um processo de cálculos mais avançados. Tanto faz, no fundo, 79 milhões ou 300 milhões de pessoas, você tem um mundo que você põe essas 79 milhões de pessoas, ou não você põe essas 300 milhões, apenas na Ásia, tá certo? Agora, peguemos Santos, por exemplo, né? Isso aqui é o Marengo, né? Lá do Semadem, que fez esses cálculos. Então, isso aqui é a região noroeste de Santos, que é a região mais pobre de Santos, né? Muita gente morando em palafita aqui. Aumento de 23 centímetros no nível do mar, tudo isso que está em verde aqui, em 2050, está debaixo da água. Em 2100, isso. Se você pegar a região sudeste, ao contrário, é a região mais rica. Isso aqui é a ponta da praia. Não sei se vocês conhecem Santos. Isso aqui é a ponta da praia, é o lugar da classe média alta, digamos assim, entendeu? Aqui é o porto, tá vendo? Aqui é o porto. Aqui é o porto. Né? E você vê que tanto o segmento mais pobre de Santos quanto o segmento mais rico de Santos vão estar debaixo d'água, na maré alta, em 2005, já em 2050. Né? E se você pegar o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, quando você tem uma temperatura média global 2 graus acima do período pré-industrial, tudo isso que está em vermelho aqui vai estar frequentemente inundado. Não é que vai estar debaixo d'água, mas vai estar below tide line, né? Abaixo do nível da maré alta. Então, se você pegar isso aqui, é todo a zona norte do Rio, né? Esse aqui é o centro, tá vendo? Eu não vou ensinar o Padre Nosso para o Vigário aqui, que uma grande parte de vocês são do Rio. Aqui, se vocês pegarem, então, a Botafogo, tudo que está em vermelho aqui vai estar frequentemente inundado num mundo 2 graus Celsius mais quente, que é mais ou menos alguma coisa que nós vamos estar por volta de 2050, né? Copacabana, Lagoa, Hospital Federal, babá, e aqui, finalmente, então, Ipanema, Praia do Leblon, né? Isso aqui é o que paulista conhece, né? E aqui vocês têm, então, a Barra da Tijuca, né? Que vai estar muito frequentemente inundada. Acho que por aqui que deve morar o Bolsonaro, né? Então, isso aqui é o único consolo. Beleza. Terceiro ponto, então, aquecimento de ao menos 3 graus Celsius na segunda metade do século XXI é a expectativa da maioria dos cientistas do IPCC. Vejam, não é apenas cientistas, já uma trajetória de aquecimento de 2,5 a 2,9, batendo em 3, já é basicamente as avaliações, inclusive do mainstream, né? do consenso da comunidade científica. Né?
alerta sobre a aceleração do aquecimento, exatamente, né? E aí houve, então, em 2021, o Jeff Tollefson, que é um cientista também, mas ele trabalha na revista Nature, ele fez, então, uma sondagem de opinião, né, de 233 cientistas do IPCC que tinham colaborado no sexto relatório do IPCC 2021. Com a pergunta, expected warming in your lifetime, né? Qual é o aquecimento esperado, a expectativa que você tem de aquecimento durante o seu período de vida, né? Então, duas perguntas, né? Você pensa que você vai ver impactos catastróficos da mudança climática durante o seu período de vida? 82% dizem sim. Quanto aquecimento acima do período pré-industrial você pensa que é provável até 2100? E você pega aqui, quase 50% acha que é 3 graus Celsius, alguma coisa como 4% acha que é 3,5, alguma coisa como 7% acha que é 4 graus Celsius, né? Então, se você somar isso daqui, você tem cerca de 60% das respostas que tem por expectativa um aquecimento de 3 graus Celsius ou mais ao longo da segunda metade do século XXI. Que era uma coisa que nós já, de alguma maneira, já sabíamos, pelo menos pelo segundo Global Carbon Project, já em 2016, né? Mais uma vez, isso não é uma grande novidade, né? O que diz esse gráfico aqui? Ele dizia que, mantidas as emissões constantes no nível de 2016, nos níveis de 2016, o que não é verdade, né? Porque nós estamos hoje muito mais emissões do que havia em 2016, haveria, então, 66% de chance de cruzar o aquecimento médio global em 2037. E 3 graus em 2069. Mantidas as emissões de 2016, né? O nível de emissões de 2016. Muito maior. Nós não aumentamos 2% ao ano, não é isso, é menos que a gente aumentou ao ano de 2016 para cá. Vocês viram 1,4, alguma coisa do gênero, mas, de alguma maneira, nós aumentamos. E se nós tivéssemos aumentado 2%, nós estaríamos cruzando 3 graus Celsius antes de 2060. Antes de 2060. Na melhor das hipóteses, se nós diminuíssemos 4% ao ano as emissões nos níveis de 2016, nós estaríamos falando em 2 graus Celsius em 2070. Ou seja, de qualquer maneira, nós iríamos cruzar 2 graus Celsius, só que aí com muito mais tempo para adaptação, e é o que não temos, né? Então, a projeção do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente diz isso aqui, né? 2,5 a 2,9 graus Celsius no final do século. Isso aqui é o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O que nos diz o João José? O João José, que foi o já não é mais, é o ex-vice-presidente do IPCC, foi durante muitos anos. Penso que não poderemos nos adaptar ao aquecimento de 3 graus Celsius e que viveremos conflitos maiores. Eu acho que ele é muito otimista, eu acho que nós não nos adaptamos a 2 graus Celsius. Mas o que ele fala é que não podemos nos adaptar ao aquecimento de 3 graus Celsius e viveremos conflitos maiores, ou seja, viveremos guerras, basicamente guerras, né? As guerras que vivemos hoje vão ser cada vez mais intensas à medida que nós tivermos um planeta mais caótico do ponto de vista climático, com mais escassez de recursos, escassez de água, etc, etc. E exatamente o que em 2017 falavam essas duas grandes figuras aqui, né? O Yan Yanshu, que é um chinês que trabalha nos Estados Unidos, que é um jovem emergente aí, e o Verabhadram Ramanathan, que é, ao contrário, né, um veterano indiano que também trabalha nos Estados Unidos. E eles publicam em 2017, bem abaixo de 2 graus Celsius, estratégias de mitigação para evitar mudanças climáticas de perigosas a catastróficas. O que eles falam? Bom, 1,5 é perigoso, é iminente, vai acontecer isso agora no ano que vem, ou ao longo dos próximos poucos anos. 2 graus Celsius jamais foi experimentado no Quaternário, ou seja, nos últimos 2,5 milhões de anos. É desastroso e é inevitável. 3 graus Celsius é catastrófico, ou seja, e segundo eles, há 5% de chances que ele ocorra antes de 2050. É baixo, né? O que eles chamam de de Low Probability High Impact, né? LPHI, né? Baixa probabilidade, alto impacto. Tipo assim, você faz seguro na sua casa porque tem muito pouca chance que ela pegue fogo, mas se ela pegar é uma catástrofe, né? Então, por exemplo, pessoas fazem seguro, né? Então, esse é low probability, high impact, né? Mas 5% não é, 5% não é tão pouco assim, né? E 5 graus Celsius é desconhecido, ou seja, é além de catastrófico, é risco existencial da espécie. O
que significa um risco, os riscos cumulativos de 3 graus Celsius? Isso aqui é o IPCC em 2018, tá? E como vocês já viram lá atrás, o IPCC disse que os impactos estimados eram piores do que haviam sido estimados, né? Portanto, isso aqui é no mínimo, né? É no mínimo aquilo que o IPCC pensa, é no mínimo aquilo que vai acontecer. Então, você tem exposição de ondas de calor, 7,9 bilhões de pessoas expostas a ondas perigosas de calor, né? Water stress, né? Escassez hídrica, 3,9 bilhões de pessoas, né? Risco de queda de eletricidade, 742 milhões de pessoas, mudança nas colheitas, né? 1,8 bilhão de pessoas, né? E assim por diante. Então, se nós chegarmos em 4 graus Celsius, que é esse trabalho que foi publicado em 2012, Turn Down the Heat, né? Porque um aquecimento mais quente de que 4 graus Celsius deve ser evitado, né? É um relatório que o Potsdam Institute for Climate Impact Research fez para o Banco Mundial em 2012, já tem 10 anos isso, né? O que eles falavam? Sem mais compromissos e ações para reduzir as emissões de gás de efeito de estufa, o mundo provavelmente aquecerá mais de 3 graus Celsius acima do período pré-industrial. Estamos falando isso já em 2012. Mesmo com os compromissos e promessas de mitigação totalmente implementados, que não ocorreu, há aproximadamente uma chance de 20% de probabilidade de exceder 4 graus Celsius até 2100. Se não forem alcançados, um aquecimento de 4 graus Celsius poderá ocorrer já na década de 2060. Pode-se discutir se isso aqui, em 2012, se nós temos hoje uma estimativa um pouquinho mais otimista do que essa, mas essa era a estimativa que nós tínhamos em 2012, né? Ou seja, nós temos isso aqui, né? Começa 20 mil anos atrás, no pleno período glacial. Isso aqui é todo o período da civilização humana, tá vendo? Mais ou menos 10 mil, 5, 7, 8, né? Quando você começa efetivamente a ter agricultura, etc, etc. A temperatura nunca variou acima de 1 grau Celsius, e a partir de 2015 ela pula, em 2016 ela está em 1,1 graus Celsius, em 2050 ela vai estar em 2 graus Celsius, before, né, 2050, 3 graus Celsius e 4 graus Celsius, nós temos praticamente um período, no século XXI, nós temos uma chance de acontecer aquilo que poderia ser realmente o fim, né, o fim do jogo, né? Então, em 2020, né, por isso que eu escrevo esse livro, Descendo Decisivo, né, Cristiano, peguei algumas citações, né, Cristiano Figueiras foi a grande artífice, né, do Acordo de Paris, estamos na década crítica, não é exagero dizer que o que fizermos em relação às reduções de emissões até 2030 determinará a qualidade da vida humana nesse planeta por centenas de anos, se não mais, né. O Johan Rockström, que é uma grande figura, é o atual diretor do Potsdam Institute for Climate Impact Research, aquele exatamente que eu mostrei para vocês, esse daqui, né? Ele é o atual diretor. A partir da evidência que temos hoje, minha conclusão é que o que fizermos, isso aqui ele fala em 2021, o que fizermos em 2020 e 2030 será decisivo para o futuro da humanidade na Terra. O futuro não está determinado, o futuro está em nossas mãos, né? Não é um meteoro que está caindo na nossa cabeça. O que acontecerá no próximo século será determinado pelo modo como jogaram nossas cartas neste decênio. E aí são as 8 propostas para um política de sobrevivência, né, que eu tinha proposto no 11º capítulo do livro. Diminuição das desigualdades, renda mínima e renda máxima, fundamental. Não existe possibilidade de você trabalhar qualquer questão climática ou de biodiversidade, etc., se você continuar nesse abismo da desigualdade. Desigualdades, né, não é só socioeconômica, é de todo tipo, né, de gênero, diabo. 2, redução drástica do consumo de materiais de energia fóssil. Não adianta achar que você, com esse nível de consumo, não tem transição energética que segure uma barra dessa se você manter esse consumo de materiais de energia fóssil hoje. Extensão da ideia de sujeito de direitos das demais espécies, uma questão mais filosófica, mas eu acho que uma questão que tem que sair do antropocentrismo, né? O mundo não está aqui para nos servir, né? Nós somos uma espécie entre outras. Ampliação das reservas naturais fora dos mercados globais, né? Você tem que ter reservas naturais muito mais amplas que agora e completamente protegidas em relação aos mercados globais. Pode ter mercado local, né? Que é aquilo que, no fundo, cria prosperidade, né? Mas não mercado global, né? Produção de commodity para exportar para a China ou para a Europa, ou para onde quer que seja. Desglobalização econômica é fundamental para a descarbonização, né? Alimentação desglobalizada à base de nutrientes vegetais, que esse consumo de carne que nós temos hoje esquece, né? Esquece. Não tem possibilidade. 80% do desmatamento da Amazônia é para abertura de pasto, né? Basta dizer isso. Governança global democrática, ou seja, nós temos que sair dessa merda de nacionalismo, né? Porque as nações foram funcionais ao longo dos séculos 17 a 20, funcionais ou não, mas em suma elas tinham uma razão de ser,
Hoje, todos os problemas são globais, os grandes problemas da humanidade, os grandes problemas da vida no planeta são globais, e, portanto, a ideia de nação é completamente obsoleta, não tem que pensar uma governança global, democrática, claro, mas mais global, baseada nos territórios, né? Aceleração da transição demográfica, direito das mulheres, né? Direitos reprodutivos das mulheres tem que estar absolutamente assegurado e assistido pelo Estado, né? Basicamente é isso, né? O capitalismo globalizado, né? Inclui as sociedades, isso inclui as que se qualificam como socialistas, China e outros. É incompatível com a diminuição das desigualdades, com a estabilidade do sistema climático, com a salvaguarda da biodiversidade, com o sistema alimentar de baixo impacto, com a saúde física e mental dos organismos, com a minimização da geração de resíduos, com uma economia local geradora de prosperidade e com uma governança política global pacífica e democrática, né? Então, evitar cenários terminais, que é aquele nos qual nós estamos encaminhando, né? Requer ultrapassagem de um ponto crítico na reatividade das sociedades, né? Um social tipping point. As sociedades têm que ir no fundo, porque não vai ser nas COPs que isso vai acontecer. Se não for nas sociedades, não vai rolar, né? Sobretudo uma nova capacidade de organização política, né? Ou seja, nós temos que ser as sociedades capazes de levar essas emissões, essas flechinhas aqui, ó. Tem que cair essas emissões aqui até 2060, muito, né? Tem que cair muito. E é isso aqui.